Graça e paz, boa tarde a todos. Eu vim deixar uma palavra que está no livro de Lucas, seu capítulo 13, o versículo 20, onde a palavra diz assim: Disse mais, a que compararei o reino de Deus, se é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinhas, até ficar tudo levedado. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo falou comigo acerca de misturas, de massa, de ingrediente, de quantidades, de como se faz, né? E o Espírito Santo me levou ao exemplo de quando a gente faz um bolo, né? A gente que é mulher e vai fazer um bolo. E a gente prepara a massa, coloca os ingredientes na medida certa e leva ao forno, né? E quando a gente leva ao forno, é mais ou menos em 180 graus e mais ou menos uns 45 minutos para ele ficar pronto. Quando a gente tira, a gente vê como essa massa ela ficou. Tem massas que elas saem do forno e elas tiveram um crescimento ótimo, um crescimento bom e estão fofinhas, estão prontas para o alimento. Mas em contrapartidas tem massas que são levadas a este mesmo forno, nesta mesma temperatura, e muitas das vezes acontece da nossa massa ela desandar no processo do assar. E essa massa ela fica, os antigos falam que ela fica batumada. É uma massa onde ela não tem crescimento e ela não fica boa para se comer, porque algo ali naquele processo do assar não deu certo. Aconteceu ali alguma coisa no seu percurso onde não deu certo o crescimento. E o Espírito Santo me trouxe muito ao meu coração acerca desta visão que ele me mostrou, o ilustrório, né? Quando a gente ilustra algo, uma ilustração, né? Melhor dizendo, e do bolo, né? Do processo do bolo, e trazer para nós como pessoa, né? Na nossa vida. E na nossa vida não é diferente. Quantas vezes nós estamos cercados por pessoas, né, que estão no mesmo processo. Costumo dizer que nós, enquanto o povo de Deus, né, a gente está lá no ambiente onde a gente vai adorar a Deus na igreja, né? Ali a gente é uma massa, né? Não tem como ilustrar de outra forma ao falar. Nós somos uma massa, é um todo. Todos nós estamos em busca da mesma coisa, que é Jesus, que é ser transformado pela palavra dele e viver as promessas que ele nos deixou. Só que muitas das vezes tem pessoas, grupo de pessoas, vamos colocar assim 2 tipos, né? Os que ficam igual aquele bolo fofinho e pronto para ser alimentado, e vamos dividir no outro grupo a qual houve um erro ali no percurso e a sua massa ela não está boa. Não é boa para se comer e se perde. Não é aproveitável, né? Então imagine só que numa congregação a gente tem esses 2 tipos de grupo. E aqui é uma coisa a qual a gente tem que olhar para si. O que faltou no meio do percurso
para que esta massa crescesse e ficasse formosa e ficasse boa de se comer. Faltou o fermento. E o fermento aqui para nós é Jesus Cristo. Então, muitas das vezes, tem um grupo de pessoas, ou tem pessoas, que no processo do forno, aonde tem pressão, aonde a temperatura fica elevada, que algo ali nela não dá certo, deu errado. E eu quero te dizer que às vezes as pessoas elas não suportam a pressão, a temperatura elevada. Porque para a pessoa sofrer a metanoia, a transformação genuína, ela vai ser levado à forja. E a forja de Jesus, ela não é doce, não é suave. Eu vejo pregações e muitas pessoas que falam acerca de Jesus e sempre querem apresentar um Pai, Deus Pai, só em amor. E não que eu seja contra, muito pelo contrário, porque eu provei e provo deste grande amor de Cristo, do nosso Pai. Eu provo dos cuidados dele, e eu não sou contra a quem fala acerca do amor de Deus. Mas eu não sou a favor, e isso é a minha opinião, é aquilo que eu acredito, de ser pregado apenas o amor. Porque veja, a forja, ela não é fácil. A forja, quando você entra na forja, aonde Deus quer transformar você, aonde Deus quer tirar coisas de você e acrescentar coisas dele, aonde Deus começa a lapidação da nossa vida para ser transformado verdadeiro por Cristo, né? E para a pessoa que está nesse processo do fermento, processo onde ela está sendo trabalhada pelo Espírito Santo, aonde Deus ele está ali manifestando nela coisas, aonde a gente fica assim maravilhado. Só que tem áreas e tem momentos a qual Deus ele vai trabalhar em nós, nosso caráter, nossas ações, posicionamentos, né? É a forja. Né? São os processos que cada um de nós temos que passar para sermos aprovados por Deus. Que não é fácil. São processos onde a gente sofre, onde dói, onde somos moídos por Ele. Mas entra aqui a questão que tudo essa dor que ele nos faz, que ele nos causa, é por amor. Entende? Então, assim, é complexo de entender os desígnios dele. Você consegue me entender? É complicado de querer entender a mente de Deus. Sabe? Mas assim, ele toma caminhos acerca da nossa vida e faz a gente passar por coisas em amor.
Porque vai ter caminho que ele vai ter que fazer a gente passar, que não é legal, que nos sangra a alma, mas é por nos amar. E a questão é que neste caminho, nestes caminhos, nestes desertos, a gente é elevado às vezes a questionar. E há pessoas que não suportam os caminhos, os desertos, os processos. Eu costumo sempre dizer que o deserto, ele tem 3 M's. Ele te muda, ele te molda e ele te move. E eu costumo dizer também que o deserto, ele é pedagógico. Todas as vezes que Jesus te levar a um deserto, ele quer te ensinar algo ali que você ainda não aprendeu. E digo mais, enquanto a gente não aprende, a gente sempre volta no mesmo processo. Então, se eu estou num processo e Deus ele está querendo me ensinar algo e tratar algo acerca da minha vida, e eu não suporto a forja de Deus, você vai ser, passado um tempinho ali, forjado nesta mesma área, até que você seja aprovado, que você vença. E daí eu costumo dizer, eu até brinco porque é a verdade, é a nossa realidade, que quando você é aprovado, você já está pronto para o próximo nível. E o que é o próximo nível? O próximo deserto. A próxima elevação de nível. Você já está maduro o suficiente não, você está maduro para suportar a próxima fase, né? Suficiente é uma palavra muito complexa para se dizer para o ser humano, né? Porque a gente não é suficiente em nada. Então, muitas das vezes o que falta em nós é o Espírito Santo, é Jesus, é o fermento dele. E por que falta em nós o fermento que é Cristo? Porque às vezes a gente quer ter um Cristo aonde as coisas funcionam do nosso jeito, aonde eu vou ao culto 2 vezes, 3 vezes na semana, adoro a Ele naquele momento ali, mas é só aquilo, é o raso, e a gente acha que é suficiente, quando na verdade Cristo ele nos chama para algo mais profundo, para águas profundas, para se mergulhar mais. Porque ele não procura pessoas que confessem ele, que só confesse de lábio. Jesus ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, aonde ele enxergue em nós verdades, aonde ele veja que a nossa adoração é verdadeira, os nossos posicionamentos, aquilo que nós somos quando ninguém nos vê. Quem eu sou quando eu não estou cercada do meu ciclo de pessoas? Quem eu sou dentro da minha casa? Quem eu sou como esposa, como mãe, como amiga? Quem eu sou como filha? Quem nós estamos sendo? Então ele procura verdades dentro de nós. E não tem como a gente ter Cristo, falar de Cristo e não ser transformado por Ele. A pessoa que caminha com Cristo, ela nunca é a mesma pessoa. Uma pessoa que se deixa ser transformada por Ele, nunca mais é a mesma pessoa. A nossa linguagem, o nosso posicionamento são diferentes. Então, se muitas das vezes você se sente
Então, meus irmãos, se você sente que falta algo em você, que para você parece que as coisas não desatam, não rompe, algo em você está estagnado, é a falta do fermento, a falta de Cristo na sua vida. E Deus, Ele nos chama para viver algo profundo com Ele. E não tem como ter algo profundo com Cristo se você não buscar. A busca, servir a Cristo, requer de mim e de você muitas renúncias. Abrir mão de coisas que são momentâneas, coisas que são temporárias, para viver a vontade dele sobre a nossa vida. Então, se está faltando, se você sente que falta algo em você, é Cristo. Se você sente que você não desenvolve, que a sua vida espiritual está parada, que você se busca e não sai do lugar, está faltando Cristo na sua vida, está faltando mais entrega, está faltando mais verdades, está faltando mais posicionamentos. E o reino de Deus, ele está próximo, à volta dele. E nós precisamos estar posicionados acerca daquilo que ele quer para a nossa vida. Então, que você seja hoje edificado por essa palavra. Que você busque ao Senhor com verdades. Porque para as pessoas eu posso falar coisas e querer mostrar uma pessoa, mas Jesus, ele nos conhece, nosso Pai, ele nos conhece. Ele nos enxerga, ele nos vê a todo tempo. Ele sabe quem somos. Ele conhece as intenções do nosso coração. E ele quer fluir sobre a sua vida. Ele quer que você viva, ele tem prazer em ver seus filhos vivendo o cumprimento da promessa. Mas nós precisamos se posicionar para viver aquilo que ele tem para nós. E uma pessoa que ela é verdadeiramente transformada pela palavra, ela consegue alcançar em massa, porque as pessoas olham para você e elas querem provar Jesus. Elas querem viver o que você está vivendo. Elas querem ser transformadas por quem te transformou. Então se permita ser transformado. Permita que o Espírito Santo te lapide. Suporte as forjas, crendo na palavra dele. Seja aprovado por ele. E você vai transformar a sua geografia. Você vai alcançar pessoas através da sua vida. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E o seu testemunho, aquilo que você suporta, que você supera, serve de testemunho para aqueles que estão no mesmo processo que um dia você passou e venceu. E Deus, ele quer usar a nossa vida. Todos nós somos instrumentos na mão do Senhor. Todos nós temos algo a acrescentar no reino. E a sua vida não é diferente. Então recebe essa palavra no teu coração, que ela possa ser bênção para você, que você seja edificado, assim como ela me edifica todos os dias.